Mas antes de começar a nossa aula, deixa eu apresentar os slides, aliás, deixa eu só mostrar para vocês aqui, vou até compartilhar minha tela inteira, para mostrar a estrutura da nossa sala de inglês. Bom, então acho que todo mundo está vendo, né? Sim, professora, está visível. Ótimo. Bom, gente, então essa é uma disciplina de apenas 30 horas, que é a disciplina de inglês instrumental. Essa disciplina eu optei por não ter tutoria, então qualquer tipo de dúvida vocês podem tirar diretamente comigo. Então podem entrar em contato comigo aqui pelo lado direito da tela. Tenho os meus contatos aqui de e-mail que vocês podem entrar em contato. E se vocês acessam também o plano de ensino, também tem, deixa eu ver, tem também meu contato de e-mail que vocês podem entrar em contato. E eu vou colocar depois, tem o meu contato de WhatsApp, que eu acho que a maioria de vocês tem, porque meu nome está lá no grupo, né? No grupo lá da turma, então tem o meu contato também de WhatsApp, também vocês podem entrar em contato. Então, essa disciplina é uma disciplina sem tutoria, até porque as atividades que a gente tem aqui são atividades autocorrigíveis, então fica bem mais simples assim da gente poder trabalhar. Então, aqui, nesse primeiro link, vocês têm acesso ao plano de ensino, que é esse que eu acabei de mostrar aqui para vocês. Falta somente eu definir, aqui eu esqueci de colocar a nossa aula de revisão, mas as aulas de revisão também eu já vou colocar aqui depois para vocês terem, mas geralmente essas aulas de revisão elas acontecem na semana que precede ali o encontro presencial. Então, aqui, em linhas gerais, o que a gente pretende nessa disciplina de inglês instrumental, né? Apresentar algumas técnicas e procedimentos de leitura instrumental em inglês. Então, apresentar uma reflexão sobre o conceito de leitura e de leitura instrumental, apresentar as competências de leitura, apresentar ao discente o papel do vocabulário e estratégia de aprendizagem na língua estrangeira, apresentar a importância do conhecimento das estruturas gramaticais, na compreensão dos textos escritos, né? Então, assim, algumas estratégias aí que vocês vão aprender para fazer essa leitura instrumental. E aí eu gostaria aí de pedir para vocês até colocar aí quem é que já tem algum tipo de curso de inglês, que já fez algum curso de inglês, ou alguém que já tem experiência com inglês, já fez talvez a disciplina de inglês instrumental alguma vez, então vocês coloquem a experiência de vocês aí no inglês. E aí, aqui no conteúdo programático, a gente tem os módulos que nós vamos estudar durante esse período, que são os pressupostos teóricos da leitura, que é uma coisa que depois, na disciplina de leitura também, depois a gente vai abordar sobre, certo? Pessoal, só um minutinho aqui, está tendo uma ligação urgente aqui, só um minutinho.
Perdão, pessoal. Então, aí aqui tem o nosso material, que tem a apostila do inglês instrumental, alguns avisos que porventura a gente for dar, a gente coloca por aqui, mas também eu mando para vocês por e-mail, mando pela mensagem direta. E aqui tem a nossa primeira atividade, que é referente a essa aula inaugural, que é uma atividade autocorrigível. Tem esses slides aqui, que depois eu vou só substituir por esse slide aqui que está no nosso modelo novo, né, de layout, a nossa aula inaugural de hoje, que depois vai estar disponível também para vocês. E aqui é só vocês. Então, essas atividades, pessoal, elas já vão ficar todas abertas, que quem quiser já fazer a leitura, já ir fazendo as atividades, eu acho que é bem interessante que elas vão ficar abertas durante o tempo todo da disciplina. Ou seja, até o fechamento, que é no dia da nossa encontro presencial de aula, da nossa aula avaliativa presencial. Então, aqui algumas informações, um fórum de geral de tira dúvidas. Então, eu peço para vocês, sempre que tiver alguma dúvida, procurar esse fórum de tira dúvidas aqui, colocar as dúvidas de vocês, porque a dúvida de um pode ser a dúvida do outro também. Aqui tem a gente também tem algumas videoaulas que vocês devem seguir, então, essas unidades aqui, para que vocês façam as atividades, certo, pessoal? Então, é só seguir, todo o material aqui ele precisa ser visualizado, os cursos aqui de inglês, que a gente postou algumas aulas que foram feitas pelo Instituto Federal de Rondônia. Então, é seguir o que está aqui colocado, certo? Bom, mas de uma maneira geral, nós vamos aqui também falar um pouco para vocês. Aqui, deixa eu parar de compartilhar minha tela e começar aqui com o conteúdo que estão aqui nos slides também. Para, então, falar para vocês o que representa esse conhecimento do inglês instrumental, certo? Aqui, vocês, quem é que tem experiência, gente, ou quem é que não tem nenhuma experiência? A avaliação, Ana Ludmila, ela vai ser presencial, porém, ela vai ser realizada via Moodle. Então, quando nós estivermos na semana de revisões, eu vou explicar, mas a atividade ela vai ser realizada diretamente no Moodle, então vocês vão para o laboratório de informática, e no laboratório de informática vocês vão realizar as atividades no Moodle que serão abertas no momento em que vocês forem realizar a atividade, tá certo? Então, ela vai ser realizada no Moodle. O Lucas está dizendo que sabe ler e escrever, mas não tenho nenhum curso, aprendi sozinho. Muito bem, Lucas. Então, eu acredito que você vai tirar de letra essa disciplina, porque realmente é um conteúdo muito simples, até porque são só 30 horas. Então, aqui a gente vai falar mais de algumas técnicas aí para ajudar vocês a lerem textos em inglês. E isso é muito importante para a biblioteconomia, porque quando a gente vai fazer algum tipo de trabalhar com a organização da informação, que são as disciplinas ali ligadas à organização do conhecimento, essas noções de inglês, elas são importantes para que vocês possam, então, conhecer o conteúdo dos documentos, né? Então, no caso, para o curso de biblioteconomia, para o fazer profissional de vocês, é muito importante. Bom, mas então vamos lá. Então, qual que vai ser o nosso percurso, né? Então, aqui a gente tem... Deixa eu só esconder isso aqui. Então, o que, que a gente tem aqui? Apresentação, a unidade 1, que vai tratar dos pressupostos teóricos da leitura. A unidade 2, que vai falar sobre as estratégias de leitura. A unidade 3, estratégias específicas de vocabulário. E a unidade 4, estruturas gramaticais as estruturas gramaticais
Então, esse é o conteúdo, basicamente, que tem na nossa apostila e as referências. Aí a Ana Ludmila está dizendo que tem curso de inglês pela UNB, idiomas, fiz inglês na minha outra graduação, mas até o momento sem aproveitamento. Provavelmente deve ser aproveitada, viu, Ana Ludmila? Se você fez o inglês lá, nós estamos atrasados, aí a gente até pede desculpa com relação aos aproveitamentos, mas a gente quer ver se fecha finalmente essa semana esses aproveitamentos, porque tem muitas solicitações, e aí a gente aproveitando, você vai estar dispensada da disciplina, certo? Bom, aqui tem algumas informações sobre mim, mas acho que eu já falei para vocês nas aulas inaugurais, já conversei com vocês sobre a minha formação aí durante a semana de ingressantes, então eu acho que depois, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, aí é só vocês acessarem, então, os slides que eles vão estar disponíveis. Bom, então, o objetivo, nós vamos iniciar nossa aula de hoje com a unidade 1, pressupostos teóricos da leitura. Então, qual que é o nosso objetivo com essa aula? Apresentar uma reflexão sobre o conceito de leitura e de leitura instrumental. E aí, o que a gente espera de vocês no fim dessa unidade, né? Então, que vocês, ao final dessa unidade, sejam capazes de conceituar a leitura, definir o que são leituras para fins específicos, ou English for Specific Purpose, identificar os níveis e estratégias de leitura. Deixa eu só arrumar aqui, porque o meu... Ai, não era isso que eu queria fazer, não. Peraí. A barra de ferramenta, pronto. Então, identificar os níveis e estratégias de leitura utilizados quando lemos. Bom, então o que é leitura? A leitura é um processo de compreensão abrangente, envolve fatores cognitivos, sociais, emocionais, culturais, econômicos e políticos. Vocês vão ver que nós vamos aprofundar mais nesses conceitos, falar mais sobre a leitura de uma forma geral, nas disciplinas ligadas à leitura, que é a disciplina de leitura e ação cultural e a disciplina de leitura e literatura infantil e juvenil. Então, cada leitor constrói sua própria leitura, e essa leitura depende do seu background knowledge, que na língua inglesa é uma expressão que se refere ao conhecimento anterior do leitor. Então, assim, seja na língua inglesa, seja na língua portuguesa, esse conhecimento anterior que você tem, ele é que vai, então, criar então, todo esse arcabouço para que você interprete as outras leituras. A mesma coisa com o inglês também. A partir das experiências que vocês foram tendo com as leituras, das mais simples às mais complexas, isso tudo vai contribuindo para que vocês, então, consigam, né, ter a capacidade cada vez maior de interpretação. E aí é interessante que isso, tanto quando a gente fala da leitura no sentido da leitura na nossa própria língua, quanto nessa leitura que a gente faz instrumental, seja do inglês instrumental, ou seja de qualquer outro tipo de leitura instrumental que a gente vai fazer. Mas aí, um conselho que eu dou para vocês, pessoal, é que não fiquem só com esse inglês. Procurem outros cursos de inglês. Hoje a gente tem aí uma oferta muito grande de cursos de inglês pela internet. O próprio Centro de Línguas da UFG, ele oferece curso de inglês à distância. Então, curso de inglês totalmente à distância. Então, vocês podem fazer o curso de inglês, inclusive pelo Centro de Línguas, à distância. Então, quem tiver, depois eu vou pedir até para o Antônio a colocar o link do site da faculdade, do Centro de Línguas, para que vocês entrem em contato. Os valores são baixos, o curso de inglês do Centro de Línguas, mas vocês também têm a possibilidade de fazer diversos cursos de inglês, inclusive de forma gratuita também na internet. Por quê? O inglês instrumental,
ele vai te dar algumas técnicas de leitura, mas ele não te dá o aparato para você fazer, para você ter o listen, né, que é a escuta do inglês, e para você também ter a parte de pronúncia de inglês. Então, ele mesmo é só algumas técnicas para leitura. Bom, então, falando um pouquinho aqui do que o Paulo Freire fala sobre leitura, ele propôs um método para a alfabetização de adultos que criticava o sistema tradicional das cartilhas. Eu acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, porque o que é as cartilhas? Quem estudou aí com cartilha vai lembrar-se disso. A cartilha geralmente apresentava as palavras por frações, né? Então, as palavras por pedaço. Então, Paulo Freire criticou justamente isso, porque a gente não lê por fração, a gente não lê para falar papai, a gente não lê, não aprende, assim, a gente, para entender o significado da palavra papai, a gente não vai aprender o significado de cada uma das sílabas, a gente vai aprender a palavra ou o significado da palavra como um todo. Então, ele criticou isso, e é uma coisa que, quando vocês vão aprender inglês, numa escola de inglês, vocês não aprendem também do mesmo jeito que antigamente essas cartilhas ensinavam no português, já aprende a palavra como um todo e não os pedaços da palavra para formar as sílabas, que são os pedaços da palavra, para formar, então, aquela palavra no todo. E aí, o que diz, então, aqui esse sistema tradicional das cartilhas? Utilizava da repetição de palavras soltas ou de frases criadas de forma forçosa, desconectada da realidade dos estudantes, tais como Eva viu a uva, o bebê baba, entre muitas outras. Então, acho que a maioria de vocês deve se lembrar sobre isso, quem é dessa época, né? Porque eu acredito que talvez uma boa parte de vocês já não aprendeu a ler o português dessa forma. E aí o Paulo Freire ele propôs a utilização de palavras e expressões do universo vocabulário dos estudantes, que é muito interessante, especialmente na educação de jovens e adultos. Então, levar a formação das palavras, o entendimento da leitura para dentro da realidade daquele trabalhador. Então, se eu estou alfabetizando pessoas da construção civil, eu vou trazer frases, eu vou trazer palavras para ensiná-lo a ler dentro daquela realidade. Ou seja, se a pessoa vive na realidade da construção civil, eu vou trazer palavras que remetem aos objetos da construção civil, que é construção, que é a própria palavra tijolo, ou seja, que envolve, então, toda essa realidade que a pessoa vive, e a mesma coisa também para que funcionou também esse método também para a alfabetização das crianças. Ou seja, as palavras que ele fala, as palavras geradoras, que tivessem então significado para os aprendizes, utilizadas como base para lições e para discussões que promovessem a conscientização acerca dos problemas cotidianos da realidade social, porque aí a pessoa só não aprende, além de aprender a ler, a pessoa também aprendia já a realidade, a interpretação daquilo que ela estava lendo também, e não de forma solta, sem palavras, sem nenhum tipo de significado ali, que pudesse, então, os estudantes associarem. A mesma coisa, quando você, às vezes, a pessoa que não sabe ler, mas às vezes vê uma imagem que representa uma marca, a pessoa vai saber o que aquilo ali é. Eu vejo ali o símbolo ali do sabão em pó Omo. Então, às vezes, a pessoa não precisa nem saber ler, que é só a própria escrita, o próprio formato da escrita. A mesma coisa, igual quando vê o símbolo do McDonald's. Então, quantas crianças aí que não são nem alfabetizadas e que vê aquele símbolo lá e que já associa, então, ao McDonald's, né? Então, é bem interessante a gente pensar nessas possibilidades. Bom, e as leituras, elas não estão restritas apenas ao conhecimento ou a textos escritos.
a gente lê, então, situações, olhares, gestos, gravuras, o tempo, pinturas, sinais de trânsito, a sorte da mão, a felicidade, a tristeza nos olhos das pessoas. Então, para a gente, tanto seja na nossa própria língua ou em outras línguas estrangeiras, existem outros condicionadores que vão nos ajudar a interpretar aquela leitura, a própria forma da pessoa falar, o próprio gesto, alguma figura, várias coisas ali que, em conjunto, vão nos ajudar a interpretar, e vocês vão ver muito isso na nossa disciplina de inglês. E aí, para dizer o seguinte, que, enfim, lemos o mundo que nos rodeia. E essa leitura de mundo, Paulo Freire mesmo fala que ela precede a leitura do texto escrito. Então, a leitura, portanto, vai além do texto e começa antes do contato com ele, que é justamente isso que o Paulo Freire coloca. Então, aqui, ó, por exemplo, essas próprias imagens aqui já diz para vocês várias coisas. Então, assim, só a partir dessa leitura. O interessante que aqui, ó, por exemplo, quando a gente vê a pessoa com máscara, a gente já remete ao quê? Vamos colocando aí, gente. Vamos colocar o que essas imagens aqui remetem para vocês. Aqui a Mary Moore, aqui a obra de arte, aqui o dedo de Deus. Então, aqui tem várias imagens que representam o próprio tempo. Uma imagem aqui das pessoas com um guarda-chuva. Então, essas imagens aqui, só a partir da leitura delas, a gente já representa algumas coisas. E aí, muitas vezes, essas imagens também vêm acompanhadas de texto. Então, a própria imagem vai ajudar vocês a interpretar o texto também, né? Então, aqui as imagens já vê a expressão no olhar dessa pessoa. Então, aqui uma imagem que representa o silêncio. Então, aqui a gente já tem várias coisas ali que representam, então, essas imagens. E aí, aqui, eu coloquei para vocês o que essas imagens significam, que tipo de leitura você faz ao observá-las. Então, ler está para além da codificação dos textos escritos. Lemos o mundo ao nosso redor todo o tempo e, dependendo do conhecimento anterior de quem lê, muitas vezes os significados podem variar bastante. Que é evidente que esse arcabouço, essa experiência de leitura e de leituras anteriores e de conhecimentos anteriores é que vão nos ajudar a interpretar cada vez mais as informações. Então, a mesma coisa vocês. Às vezes, vocês estão iniciando agora na universidade, estão no segundo período. Às vezes, surgem leituras que são desafiadoras para vocês nesse momento. Mas, daqui para o final do curso, a leitura que você fez hoje, lá no final, você vai ver que ela vai ganhar um outro significado e você vai ter muito mais facilidade de compreender aquela leitura pela experiência adquirida no decorrer de todos esses anos de ensino que vocês vão ter aqui conosco no curso de biblioteconomia. Então, ler é um ato de comunicação em que três componentes principais interagem: a pessoa leitora, com suas experiências e conhecimentos pessoais, o autor e o texto, que é o conjunto discursivo pautado em seu conhecimento de mundo, e o contexto. Então, aí o entendimento que você vai ter depende do contexto. A mesma coisa para ler textos em língua inglesa. Então, todo o contexto que é ali apresentado, e aí o contexto vai depender ali do que vem junto com aquele texto, ele vai também contribuir ali para o entendimento. Então, o ato de ler, portanto, o estabelecimento de relações, a realização de operações de linguagem para construir, então, os sentidos. Bom, então aqui tem uma imagem que representa, então, a questão do contexto. O contexto é tudo isso que está aqui ao redor. Deixa eu até pegar aqui a minha barra de ferramentas aqui, para mostrar para vocês o seguinte. Então, o contexto é tudo isso aqui, né? E aí, esse contexto
dentro desse contexto todo, você tem o autor que escreveu o texto, o próprio texto e o leitor. E aí vocês vão aprender comigo mais à frente, aí, evidentemente, a partir do Roger Chartier, que nem sempre o significado que o autor quis dar ao texto é o que o leitor vai ter, porque vai depender de todo esse arcabouço de conhecimento anterior, esse background que ele falou ali no início. Seguindo aqui, então. Pessoal, a qualquer momento que vocês quiserem fazer pergunta, aí é só levantar a mão e aí a gente para aqui para responder alguma dúvida que vocês tiverem, tá certo? Bom, encontramos diferentes definições para o processo de leitura. E aí você pode aprender mais sobre esse tema acessando os cadernos da coleção Temas de Formação. Aí esse link, pessoal, tem no livro de vocês, na apostila. E aí depois vai estar disponível ali para vocês, que fala sobre acessibilidade e audiodescrição. Então, aí vocês podem acessar esse material também pela própria apostila para vocês, quem tiver interesse de aprofundar. Porque aqui a gente não consegue, pela quantidade de tempo e de horas que a gente tem aqui no conteúdo dessa disciplina. Bom, então, o que são línguas para fins específicos, né? Então, aí aqui a gente tem aqui uma figura que o Jim Carter e o líder polonês Eduard Dierek na visita do então presidente americano a Varsóvia em 1977. Então, aqui aqui diz o seguinte, né? Tell me what you need English for and I will tell you the English that you need. Então, fale-me o inglês que você precisa, que eu vou te dizer o inglês que você precisa, então, aprender. Então, aí, para fins específicos, então, a gente aprender dentro daquele contexto. Então, muitas vezes, dependendo da área que a pessoa atua no seu dia a dia do seu trabalho, às vezes ela vai ter a maior profundidade no entendimento da leitura do inglês, o inglês instrumental, dentro da sua área. Então, se eu trabalho na área médica, se eu trabalho na área de construção, se eu trabalho... Eu acho que o mais complicado, às vezes, para o inglês instrumental são os textos sociológicos, que até na língua, convenhamos que até no português, às vezes, esses textos mais teóricos, científicos, filosóficos, sociológicos, até na nossa própria língua, às vezes, são um pouco mais complexos de se ler. Mas de textos mais técnicos, de áreas mais técnicas, aí já fica um pouco mais necessário, né? Então, me disse então para que você quer, para que você precisa, que eu vou te dizer qual o tipo de inglês que você precisa aprender. E aí aqui tem as questões que colocam. Por que as pessoas aprendem inglês? Por que vocês acham que é importante aprender inglês para além do trabalho técnico que vocês podem realizar na área de organização? Não técnico de tecnicismo, viu, gente? Técnico da parte que essa palavra técnica parece carregada de um sentimento assim de que não há uma reflexão quando se faz a técnica. Mas eu queria que vocês colocassem aí para mim também por que vocês acreditam que é importante aprender um pouco mais de inglês. Então, naturalmente, por se tratar de uma língua importante, mas para que fim especificamente? Para oferecer serviços em inglês, como dar aulas ou fazer traduções? Para ler livros originalmente escritos na língua inglesa? Para viajar e se beneficiar do inglês como uma segunda língua? Para entender melhor muitas das informações disponíveis na internet? Para momentos de entretenimento com games, músicas ou programas de TV? As razões são inúmeras e você certamente pode ter pensado em muitas outras além das citadas. E vocês, o que mais que vocês se interessam pela questão da língua? A gente já percebeu muitas vezes, igual o colega
que colocou aí que aprendeu inglês sozinho. Aliás, a colega, né, que aprendeu inglês sozinha. Deixa eu ver aqui. É sim, ela mesma. Que aí depois que cada pessoa tem as suas próprias estratégias de aprender. Tive uma professora de inglês no Centro de Línguas, por exemplo, que ela disse que a grande base dela, do aprendizado da língua inglesa, foi ouvindo música. Então, o que, que ela fazia? Ela ouvia as músicas, vendo, escutando a música e lendo a letra, né, a letra das músicas ali, e fazendo essas relações entre a letra, a pronúncia, a escuta. Então, a base dela do inglês foi a partir da música. E isso é muito interessante, porque a música, vocês podem perceber, quem já fez inglês aí em escola, nas escolas de inglês, que elas utilizam muito da música, principalmente para a parte das atividades de listen. Então, você escuta a música, você preenche as lacunas, você tem o trabalho de interpretação, porque no inglês normal são trabalhados essas três habilidades: a habilidade de escuta, a habilidade de leitura e a habilidade de escrita, aliás, 4, e a habilidade de fala. Então, são trabalhadas essas 4 habilidades no inglês. Então, por isso que durante as atividades de inglês, sempre tem exercício de escuta, sempre tem exercício de fala, sempre tem exercício de interpretação. Então, tem todos esses exercícios que eles constam aí para vocês aprenderem o inglês. Outras pessoas usam como estratégia assistir filme, assistir série, também com legenda em inglês. Então, aí, a partir do momento que surge uma palavra que está ali, que é um pouco mais complicada, aí as pessoas elas pegam e fazem ali uma seleção, tiram suas dúvidas pelo próprio tradutor, então ali vão aprendendo a fazer esse tipo de leitura, também é uma boa estratégia. E se você procura na internet, por exemplo, quem gosta de música e quer utilizar a estratégia da música para aprender inglês, então tem músicas de vários níveis. Se você procura na internet músicas para aprender inglês, então você vai ter lá um conjunto de letras, um conjunto ali de canções que vão ajudar você a aprender inglês a partir da música também. Que o interessante é isso que a gente fala, né? Que ativa tanto a interpretação quanto a capacidade de entendimento a partir da escuta, a partir, então, ali, que são músicas que uma boa parte delas elas são com um vocabulário mais simples e que vai ali, então, avançando os níveis conforme a complexidade que você vai tendo. Então, aí sempre começa a ter uma música do Beatles mesmo, que ela é muito utilizada, uma que fala you say yes, I say no, you say stop, and I say no, no, no. Então, assim, que tem palavras muito simples e frases simples que para aquela pessoa que está no início do inglês e que vai avançando aí no decorrer do inglês. Aí até a parte I say no, you say something, I say no. Aí tem várias, aí a letra agora eu não lembro ela toda, mas ela é uma letra assim muito simples, que depois eu vou ver se eu consigo aqui para vocês a letra e coloco aí para vocês verem tanto que é simples e a pessoa, assim, quando decora essa música, então essas palavras que eles vão dizer ali, aí elas ficam cada vez mais simples de entender. Deixa eu até ver se eu acho essa música aqui, que eu fiquei curiosa para mostrar para vocês. Say goodbye. Acho que é essa daqui.
Espera aí, só um pouquinho. Eu não sei se vai conseguir escutar. Vocês conseguiram escutar? Aí eu vou compartilhar aqui a tela. Espera aí. Deixa eu pegar do link do YouTube aqui, que vai ficar mais fácil. Só um instante, pessoal. Eu vou assistir. Aqui, meu óculos, tá? Tá bom. É engraçado. Lá aqui não estava aparecendo a legenda, agora que não quer aparecer. Ah, tá. Deixa eu ver. Ah, tá. Acho que agora vai, gente. Deixa eu voltar aqui. Só voltando aqui, gente.
Isso. Eu vou pôr aqui, é porque eu tinha colocado a legenda, mas aí a legenda, não sei por que saiu para mim, não saiu para vocês, mas eu vou colocar a letra da música aí para vocês. Deixa eu ver aqui se eu consigo colocar aqui. Mas aí vocês veem que são palavras bem simples, né? Então, que ele não fala, então, eu sei sim, eu sei não, eu digo pare, e eu sei vou. Então, assim, é uma letra muito simples, que geralmente todo curso de inglês vai ter essas palavras aqui, vão ter esse tipo de música para vocês iniciarem aí com os estudos de vocês de inglês. A mesma coisa, vocês vão encontrar programas de TV, séries, várias coisas assim que vão ser bem simples de vocês aprenderem inglês. Então, assim, a, outra ferramenta que tem que é bem interessante são esses próprios jogos, tipo Duolingo também, né? É evidente assim, que há críticas em relação a isso, mas às vezes você não deixa de aprender, não deixa de aprender o inglês. Então, é melhor fazer tipo um Duolingo e ali usar aquelas estratégias ali do Duolingo, que eu acho que, não sei se vocês já acessaram o Duolingo, deixa eu até colocar aqui o nome, é um aplicativo, eu mesmo jogo direto do Duolingo. Então, e ele tem aquela questão assim, ó, de todo dia você praticar um pouquinho, seja qual língua for, tem várias línguas ali no Duolingo, inclusive música. Então, se você pratica todos os dias, e aí você ganha ali a sua ofensiva. Então, ali tem gente que tem meses, anos, dias de ofensiva. Então, se você deixa de praticar um dia, aí você começa a ofensiva do zero. É uma boa forma ali de você ficar praticando também a própria língua, que lá trabalha essas 4 habilidades: a habilidade de escuta, a habilidade de escrita, a habilidade de interpretação, né? Então, trabalham essas 4 habilidades. Então, já é uma boa, porque o aplicativo que é gratuito, aí tem a versão lá que é paga, mas já com a versão gratuita, você já tem ali bastante coisa. E aí vocês têm a oportunidade de praticar. Então, ou seja, há várias formas de vocês aprenderem inglês aí por meio desses pequenos jogos, ou a partir da música, ou a partir de assistir séries e tudo mais. Bom, então, o importante em qualquer caso, é você saber o que quer e se preparar adequadamente para conseguir fazer o uso maior da metodologia para conquistar o seu objetivo. E essa metodologia instrumental tem como finalidade capacitar estudantes em diferentes habilidades da língua estrangeira com maior rapidez, possibilitando um melhor desempenho acadêmico e profissional. A metodologia instrumental possui objetivos definidos e os conteúdos estão relacionados às atividades específicas, né? Então, tem a característica de tailor-made, exatamente como o conteúdo que o aluno precisa para alcançar seu objetivo. Então, significa, o que é tailor-made? Então, significa feito sob medida, uma característica da metodologia instrumental concebida com base em conteúdos, linguagem, atividades para o ensino da língua inglesa e sua utilização para fins específicos. Então, você vai ver curso de língua de inglês instrumental específico para pessoas das engenharias, específico para pessoas da área de saúde, para diversas áreas, às vezes você vai ter cursos de inglês instrumental ou cursos mais direcionados, ou mais gerais, vamos dizer assim. Só aqui. Opa, passei aqui. Então, na área acadêmica, o estudo da leitura da língua estrangeira ela é principalmente importante porque
você tem a questão de que, no caso do inglês, é a língua dos textos científicos escritos, né? Então, você tem aí uma grande quantidade da massa científica que é produzida na língua inglesa. Então, ela contribui para a formação e desenvolvimento cultural, social e intelectual do estudante, pois o inglês é a língua oficial de mais de 40 países com primeira ou segunda língua. Então, aqui tem um mapa, né? Talvez está um pouco desatualizado aí, porque esse mapa a gente pegou do próprio livro, mas aqui a área em azul é seu primeiro idioma. E a área em azul celeste significa ser a língua oficial, mas não é o primeiro idioma. Então, a gente vê que está bem espalhado aí pelo nosso globo. E aí aqui a gente tem outras indicações, né? Se você quer aprender mais inglês sobre fins específicos, acesse o link que aí depois tem no livro, viu, gente? Está na unidade 1 do livro. E leia o artigo do Orlando Vian Júnior, que discute definições de inglês instrumental, inglês para negócios, inglês instrumental para negócios. Então, aí você pode acessar esse material, que o link está na própria apostila. Agora, falando um pouco sobre os níveis e as estratégias de leitura. Então, há diferentes níveis de leitura conforme nossos interesses, que aí a frase inicial, tell me for why you need English, e eu vou te dizer para o tipo de inglês que você precisa. Então, há uma leitura rápida de jornal, ou uma leitura detalhada de manual de instruções, ou simplesmente uma leitura com fins de lazer. Então, enfim, ninguém lê sem objetivos. No entanto, esses objetivos podem ser diferentes. Então, como é que você lê as notícias de um jornal? Você dedica igual atenção a todas elas, independente do seu interesse? Ou você primeiro faz uma leitura mais geral, para localizar manchetes ou trechos de notícias que são mais relevantes para você? Possivelmente o segundo caso. Da mesma forma, se você está lendo um livro por entretenimento ou um manual de instruções, o tipo de leitura que você faz vai variar dependendo de cada caso. Então, aqui, os níveis de leitura para compreensão geral, para compreensão de pontos principais, para compreensão detalhada e a leitura crítica. Às vezes, por exemplo, quando vocês vão trabalhar com a organização da informação, a gente pratica muito, principalmente com textos em outras línguas, essa compreensão geral, para pelo menos você ter uma ideia do que aquele livro fala, né? Sobre o que aquele livro fala, qual que é o assunto que eu vou classificar, que eu vou ali, então, fazer a indexação, depois vocês vão aprender mais sobre isso. Então, como é que você lê notícias em um jornal? Você dedica igual atenção a todas elas, independente do interesse? Não. De repente, você começa com isso, né? Com a compreensão geral, e aí depois até você chegar aqui na leitura crítica, que é o que você muitas vezes vai precisar. Então, essa compreensão geral obtida por uma leitura rápida, feita para captar informações genéricas de um texto. Ela acontece quando passamos os olhos superficialmente no texto ou objeto. Fazemos um sobrevoo sobre o texto lido. Então, para isso, o leitor deve fazer uma predição do assunto, recorrendo a seus conhecimentos prévios, linguísticos, discursivos e de mundo, as informações verbais e não verbais presentes no texto. Então, tanto para... Isso é o interessante, gente, que essa estratégia ela funciona para ler textos em português também, quando você vai se deparar com conteúdo mais complexo. Essas estratégias de leitura também funcionam para a compreensão de textos mais complexos na nossa própria língua. E aí depois você vai para os pontos principais, que acontece quando nos atentamos a determinados pontos e buscamos as informações que nos interessam naquele texto.
muito comum a ideia principal de um parágrafo apareça na primeira oração e as demais frases apenas desenvolvam a ideia central. A mesma coisa quando você pega uma notícia. Você tem lá a manchete. A manchete é o tema principal daquela notícia, se bem que tem muitas vezes que utiliza-se de estratégias de manchete para chamar a atenção do leitor, e quando você vai ler não tem muita coisa a ver com aquilo que a manchete diz, né? Então, é muito mais, geralmente, nas leituras que não têm esse interesse de chamar essa atenção dessa forma como essa estratégia jornalística, aí tem essa coisa que coloca que a primeira oração, ela geralmente ela é a mais significativa. Aí o tópico frasal, além de determinar a ideia principal do parágrafo, é responsável por seu desenvolvimento. Fazendo o quê? Gerando períodos secundários ou periféricos e, caso identificado, facilita a compreensão geral do texto. Então, o segredo está nesse início de leitura. A partir desse início de leitura, de você compreender ali aqueles pontos iniciais, aí você vai ter uma facilidade maior ali de compreensão, até você chegar na leitura detalhada, que é o tipo de leitura mais profundo que os anteriores, que exige a compreensão de detalhes do texto e demanda, que muitas vezes não vai ser tão necessária no caso de você usar o inglês instrumental para fins específicos para a questão do trabalho. Então, por exemplo, vamos supor que você precisa fazer uma leitura técnica de um material para catalogar, para classificar e para indexar. Você não precisa ter essa compreensão detalhada, mas ter uma ideia geral daquele assunto para você classificar e indexar de forma adequada. Porque, como a gente pega para classificar e catalogar materiais de diferentes áreas, muitas vezes, vamos supor, um texto de física, você não vai chegar a compreender completamente aquele texto ali, porque até é muito complicado. Mas você vai utilizar o inglês instrumental para ter uma compreensão geral daquele tema, tendo cuidado para não se atrapalhar na hora de classificar e indexar em assuntos que não tem, quando você faz também uma leitura muito rasa, né? Rasa demais. E aí você acaba classificando ou indexando de uma forma errada. Igual você pegar um livro de sociologia do Raízes do Brasil, como chama, gente? E aí você pega esse livro de Raízes do Brasil e classifica em botânica, sendo que ele é um livro de sociologia, né? E aí tem a leitura crítica, que está relacionada à capacidade de analisar um texto em seus vários aspectos, desde o seu conteúdo referencial, a informação. Porque vai chegar um momento também, às vezes, que você precisa de ter essa capacidade de leitura crítica do texto em inglês também. Mas aí vai depender do seu nível. Isso mesmo, Camille, Sérgio Buarque de Holanda. Como tem o Buarque lá, eu fui direto para o Chico, mas aí é Sérgio Buarque de Holanda, eu tinha esquecido o nome, obrigada. Então, aí você tem às vezes você vai ter que ter essa capacidade da leitura mais crítica do texto. Às vezes o seu trabalho vai exigir isso, mas aí vai depender do nível de profundidade também que você vai ter do inglês, da prática, porque o inglês também é uma questão de prática, viu, gente? Quanto mais você pratica, quanto mais você lê. Então, hoje você começa com a música do Beatles, amanhã você pega uma outra música mais complexa, e aí você vai aguçando o seu aprendizado do inglês. Então, a partir dessa análise, o leitor está apto a opinar sobre as ideias, posturas ideológicas colocadas pelo autor. Nem tudo o que está escrito é verdadeiro. Temos que formar leitores críticos eficientes, seja em qual língua for. Bom, então, em resumo, o que a gente tem na unidade 1? A leitura é um processo abrangente que envolve vários fatores psicológicos, sociais e intelectuais.
A leitura instrumental em língua inglesa é uma das modalidades da leitura para fins específicos, né? Dependendo do nosso objetivo de leitura de textos técnicos, científicos ou de assuntos utilizados em vários níveis de leitura. E aí a gente viu que a leitura deve ser sempre crítica, aqui vimos que a leitura deve ser sempre crítica e temos de ler analisando as informações do texto, sua estrutura, a depender, né? Quando a gente fala crítica, a depender do fim que você quer a leitura. E estar atentos a posturas ideológicas colocadas pelos autores. E aí aqui tem as sugestões de leitura que são apresentadas também lá no material da apostila, e que vocês podem utilizar desse material para poder, então, fazer as atividades. Aí, agora aqui, gente, deixa eu só voltar aqui para a nossa sala de inglês. Então, aqui, ó, a gente tem a apostila de inglês, que a gente vai trabalhar bastante com ela, que é o material que foi desenvolvido especificamente para essa disciplina, que é o material da Mariângela Braga. E aqui a gente trabalhou com a unidade 1. E aí é que vocês vão dar continuidade, porque vocês vão passar por todo esse material, mas vocês vão ver que é bem simples. Essa parte aqui a gente já passou, né? E aí aqui vocês vão dar continuidade a partir da unidade 2, que já vai falar sobre as estratégias, né, de leitura, tendo como objetivo geral apresentar as competências de leitura e que vocês consigam definir e utilizar as estratégias de leitura na compreensão do texto escrito. Vai falar sobre conceituar predição, esquema, scan, seletividade, flexibilidade, utilizar informação não verbal, dicas topográficas, gráficos e figuras para interpretação como parte das estratégias de leitura, identificar cognatos e também, vocês vão ver que a gente vai ter uma atividade também falando sobre os falsos cognatos, utilizá-los no processo de leitura de língua inglesa. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os cognatos e falsos cognatos. Então, aqui, vocês, na disciplina, vocês estão aptos a realizar essa primeira atividade aqui, referente à aula inaugural, que ela depois também vai estar disponível aqui no link para vocês. E aqui a gente tem uma primeira videoaula para fazer as atividades, certo? Então, a partir daqui, deixa eu voltar aqui de novo para a nossa sala, todos que tiverem esse linkzinho aqui de site, vocês vão acessar as aulas que estão gravadas. Então, a gente tem aula gravada e que vocês vão assistir, vão seguir com as leituras para fazer. Então, a nossa primeira atividade sobre essa aula gravada é essa atividade que a gente tem aqui, que é a atividade 1, certo? E aí, depois, a gente entra aqui na unidade 2 também, com outro conteúdo de aula gravada, e aí aqui vocês vão assistir esses 3 conteúdos aqui
de aula de inglês para fazer a atividade 2. A mesma coisa aqui, que é essa videoaula da unidade 3, e mais essas duas videoaulas aqui da unidade do curso do FRO. E aqui esse material é interessante porque a gente apresenta uma lista que vai ajudar muito vocês, lista de palavras que são os principais falsos cognatos que a gente tem dentro da língua inglesa. Então, é muito interessante vocês terem essa lista aqui com vocês para facilitar muitas vezes ali as leituras que vocês estão fazendo. Então, é interessante essa lista aqui de falsos cognatos. E aí, aqui a atividade 3 também, todas as atividades autocorrigíveis. E, por fim, aqui, a unidade 4, certo? Com a atividade e com a última videoaula que vocês vão assistir. Pessoal, alguma dúvida que vocês queiram sanar aqui agora comigo? Ficou entendido até agora o objetivo, então, dessa nossa disciplina de inglês? Vamos ver aqui, que tem várias pessoas digitando. Quem quiser abrir o microfone também falar. E aí, aquilo que eu falei, pessoal, não deixem só por essa aula de inglês. Tem várias outras possibilidades de vocês aprenderem inglês, aí, seja por meio dos joguinhos, seja por meio de cursos online, que inclusive tem gratuitos. Deixa eu ver aqui o que a Ana Cláudia está falando. A minha disciplina está toda aberta, viu, Ana Cláudia? Mas aí vai depender, isso aí é uma questão que você pode sugerir para cada docente das disciplinas a possibilidade de deixar todo o conteúdo em aberto. A minha está toda aberta, mas tem algumas disciplinas ou outras que muitas vezes, se não me engano, deixa eu ver se parece que eu vi a professora Luciana aqui, que eu tenho uma impressão que as atividades dela, ela não costumam talvez deixar abertas, porque às vezes é um conteúdo que precisa de uma explicação, que às vezes o estudante vai tentar fazer, e aí ela não é o momento ainda de tirar a dúvida. A minha não. A minha, a qualquer momento, seja do conteúdo inicial, do final, dá para a gente poder trabalhar as dúvidas especificamente, mas aí tem conteúdos que depende do estudante finalizar um, para a professora continuar o outro. Mas aí eu acredito que vocês possam fazer essa sugestão para todos os professores, viu? Todos vocês podem pedir para, na medida do possível, deixar todo o conteúdo aberto. Oi, Ana Cláudia. Olha, a gente teve alguns casos assim da gente conseguir acelerar. Às vezes, no quinto período, vai depender muito do aluno. Se for um aluno que já tiver aproveitado muitas disciplinas, mas geralmente é mais fácil quando está no último ano a gente acelerar esse processo de formação, de finalização do curso. Essa disciplina vai estar aberta até o fim aqui, gente, que é no dia 13/12. Aliás, tem algumas atividades que, aliás,
13/12 que a gente finaliza já no caso, com a recuperação, se for o caso. Mas as atividades vão estar abertas até o dia do nosso encontro presencial. Porque aí, como eu preciso fechar tudo até o encontro presencial, para poder ver quem ficou de recuperação, então elas vão ficar abertas até o nosso encontro presencial. Oi, Lorena. Para fins de aproveitamento, se fosse talvez essa sua informação, só aproveita a disciplina se ela estiver inserida dentro de algum curso superior, viu? Você fez, vamos supor que você fez letras, aí tinha o inglês instrumental. Mas de cursos feitos por escola de futuro, por cursos de inglês fora, aí só se você solicitar extraordinário domínio, que uma colega de vocês morou fora do país, ela solicitou extraordinário domínio, e aí ela fez uma prova, foi aprovada e foi dispensada de fazer a disciplina de inglês. Aí tem que pedir o extraordinário domínio. Só porque agora está um pouco em cima, né, para pedir, porque tem todo um processo que a gente tem que abrir. Você tem. Se não tiver aparecido, nesse caso, o Antônio pode dar uma olhada para você, Virgínia, porque talvez já é justamente porque você tenha aproveitado a disciplina. Mais alguma coisa, gente? Se tiver mais alguma coisa. Se não, a próxima disciplina agora é às 10h15, ô Antônio? Professora, é às 10h30. No entanto, como a aula acabou mais cedo, eu estou em contato com a professora Luciana para ver se a gente consegue adiantar para os alunos terem um horário de almoço maior. Mas eu vou avisando. De qualquer forma... Avisa no grupo também, porque às vezes tem aluno que vai entrar só na hora, né? Eu vou avisar no grupo, mas de qualquer forma eles podem sair para o intervalo de 15 minutos normal. Se eu conseguir adiantar com ela, eu aviso no grupo e aí a gente combina lá pelas 9h50, mais ou menos, 10 horas. Tá bom, tá ótimo. Então, gente, muito obrigada pela participação de vocês, por esse dia, e vamos seguindo aqui com a disciplina. Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, por favor, não deixem de sanar essa dúvida. Gente, estejam sempre em contato com o professor da disciplina. Vocês têm a tutoria, podem tirar dúvidas com a tutoria, mas também não deixem de aproveitar o contato com os professores, porque são eles que montam as salas, são eles que elaboram as atividades. Então, se tem alguma dúvida em relação a alguma disciplina, algum conteúdo, algum tipo especialmente das correções, entre em contato diretamente com os professores. Aí, lembrando, a disciplina de inglês instrumental não tem tutoria, vocês vão falar diretamente sempre comigo, certo? Então, muito bom dia para vocês, bom restinho aí de final de semana também, e boa aula. Hoje vocês vão dar início com os conteúdos mais da área de organização, espero que vocês gostem, aproveitem, que o mercado de trabalho e de biblioteconomia está cada vez melhor. E um muito bom dia para vocês. Estou à disposição para qualquer coisa também, enquanto coordenação de curso, estou à disposição de vocês. Um outro aviso que eu queria dar para vocês, antes de vocês saírem para o intervalo, pessoal, é o seguinte: estamos chegando em épocas de eleições para a direção da FIC, que é da Faculdade de Informação e Comunicação, a qual o curso de biblioteconomia está inserido. Então, vocês fiquem atentos e atentas para vocês votarem
nas pessoas que vocês, então, acharem mais adequadas para ocupar a direção. Então, aí vocês logo vão receber alguma notícia, algum informe, e tendo propostas para as pessoas candidatas à direção da FIC, eu acredito que seria muito importante vocês, enquanto discentes do curso de biblioteconomia, ou eleger um representante de turma, ou procurar o CA de biblioteconomia, e aí procurar o CA de biblioteconomia para, então, fazer as propostas que vocês querem de melhoria, então, para a vida de vocês enquanto estudantes EAD. Então, procure o CA de biblioteconomia, e o Antônio pode, quem não tem o contato, o Antônio pode, inclusive, colocar aí o contato do Instagram do CA, para vocês conversarem diretamente com eles, certo? E nessa eleição, a gente já tem as pré-candidaturas. Eu sou pré-candidata a vice-diretora, junto com a professora Ana Rita, que é do curso de Relações Públicas. Então, mas a gente ainda não pode fazer campanha, né, porque a gente ainda não está no período eleitoral, mas já para vocês saberem, e aí vocês, por favor, entrem em contato com o CA de Bíblio, para vocês poderem, então, colocarem as propostas de vocês, colocarem as necessidades, para que as chapas que forem concorrer também possam ter, então, conhecimento das necessidades específicas de vocês, tá certo? Então, muito bom dia para vocês. Nos vemos aí presencialmente. Estamos organizando um encontro presencial bem especial no dia 22, né? No dia 22, estamos organizando um encontro bem especial com um café da manhã natalino para vocês. Então, espero que todos e todas consigam vir, estar presentes no nosso encontro presencial no dia 22 de novembro. Tchau, tchau.